Então, pessoal, no vídeo passado eu falei para vocês das concentrações de NAD e como isso interfere no metabolismo, e agora eu vou tentar mostrar para vocês nos próximos dois vídeos por que isso acontece. Tá? Então, eu vou falar das enzimas que regulam o metabolismo e usam o NAD como substrato. Então, a quantidade de NAD vai ser importante para a atividade dessas enzimas. Tá? Então, a primeira enzima que eu vou falar para vocês é da sirtuína. Vamos para a aula. Então, primeira coisa que é importante, se a gente está pensando na concentração de NAD, é saber dos pools de NAD, né? Então, onde que o NAD vai estar e como que isso é regulado, tá? Então, você pode ter diferentes quantidades de NAD no citoplasma, no núcleo ou nas mitocôndrias, tá? Mas é importante que, de modo geral, embora o NAD, a princípio, ele não consiga passar para dentro do núcleo, para dentro da mitocôndria, por exemplo, os intermediários conseguem, tá? E você também tem uma forma de equilibrar os níveis de NAD entre o citoplasma e as mitocôndrias, que são as lançadeiras. Vou falar para vocês agora. Então, essa lançadeira é importante para a gente conseguir equilibrar a quantidade de NAD e NADH no citoplasma e na mitocôndria, tá? Então, por exemplo, o NADH que é gerado na glicólise, lá no citoplasma, tá? Ele pode ser usado para transformar o oxalacetato em malato. E esse malato, então, entra na mitocôndria quando você tem um transportador de malato alfa-cetoglutarato. Vou botar ele depois aqui. Então, o malato entra, alfa-cetoglutarato sai. Dentro da mitocôndria, então, esse malato é regenerado em oxalacetato, tá? Então, esse NADH que estava aqui fora, tá? Ele vira NAD, e aqui você usa esse poder redutor, vem aqui para dentro, e o NAD se transforma em NADH. Então você consegue equilibrar o quanto você tem de NAD e NADH de um lado do outro. Esse oxalacetato, então ele é transformado em aspartato, numa reação com o glutamato. Então o glutamato aqui acaba gerando alfa-cetoglutarato, que é o que vai sair na mitocôndria, e o alfa-cetoglutarato vira aspartato e ele sai para o citossol. E aí você tem um trocador entre aspartato e glutamato. Esse aspartato aqui no citossol, então, ele sofre uma reação reversa dessa aqui e gera o oxalacetato de novo, fechando o ciclo. Tá? Então, dessa forma, com essa lançadeira, que transporta aspartato, glutamato, malato e alfa-cetoglutarato, você consegue equilibrar os níveis de NAD e NADH entre o citossol e a mitocôndria. Tá? Então, os níveis de NAD, você pode ter diferentes níveis de NAD dependendo do local na célula, e isso é importante porque as enzimas sirtuínas vão ter diferentes km para NAD. Então, talvez uma sirtuína esteja ativada na mitocôndria em determinada situação, mas não necessariamente no citoplasma, porque os níveis de NAD podem ser diferentes. Tá? Então, eu estou falando aqui um monte, mas estamos falando das sirtuínas, então, são as enzimas ativadas por NAD. Nesse vídeo, a gente vai falar das sirtuínas. Tá? Então, você tem diferentes sirtuínas, tá? De 1 a 6 em mamíferos, tá? E o que elas fazem? Então, basicamente, elas conseguem fazer duas coisas: ou deacetilação de proteínas, ou a deperribosilação de proteínas. Tá? A desacetilação mais importante. Mas, independente da atividade da sirtuína, ela vai usar NAD como substrato. Tá? Então, eu já falei para vocês lá no primeiro vídeo, a proteína acetilada, então, a sirtuína faz a desacetilação dela. Tá? Então, retira esse acetil e junta com o NAD e gera, então, ou acetil ADP-ribose e nicotinamida. Tá? Se essa enzima fizer ADP-ribosilação, o que ela vai fazer é usar o NAD para ADP-ribosilar uma proteína. Então, pega uma proteína que não tem nada pendurado, tira a ADP-ribose do NAD, aí então a proteína fica ADP-ribosilada e de qualquer forma gera nicotinamida no final. Tá? Então você tem uma redução dos níveis de NAD causada pela sirtuína, e se você tiver pouco NAD, você não consegue ter a reação no final. E o que você tem de relação então entre metabolismo e atividade de sirtuína? Tá? Então, se você pega um modelo e bota o camundongo para fazer exercício, tá? Você tem um aumento da atividade de sirtuína. Então, lembra, a sirtuína é uma proteína deacetilase, tá? Então, ela tira acetil de proteínas. Então, uma forma de você medir a atividade da sirtuína é saber o quanto de proteína acetilada tem. Se você tem uma redução na acetilação de proteína, significa que você tem mais atividade de sirtuína. Então, quanto mais sirtuína, menos proteína acetilada, dependendo do alvo da sirtuína. Então, um alvo importante é PGC1-alfa, eu vou falar nos vídeos de restrição calórica sobre essa proteína, mas ela é um alvo de sirtuína, então a sirtuína deacetila PGC1-alfa. Tá? Então, se vocês olham aqui diferentes músculos, tá?
tempo depois do exercício, vocês veem que a quantidade de PGC1-alfa acetilada vai diminuindo com o tempo de exercício, tá? Então tem bem menos. Aqui não é tão claro, mas esses outros dois tecidos aqui você tem uma redução bastante significativa da acetilação de proteína. Então mostra que o exercício estimula a atividade de sirtuína. Restrição calórica também tem esse efeito, dependendo do tecido. Em fígados tem uma redução da atividade de sirtuína. Aqui a gente está medindo a sirtuína em si, tá? O quanto de sirtuína a gente tem. Você vê quando você faz restrição calórica, então reduz a quantidade de comida os calorias que o modelo está ingerindo. Em tecido adiposo branco e músculo, você tem um aumento da quantidade de sirtuína, tá? Se você faz jejum, você vê a mesma coisa, tá? Então, restrição calórica é uma coisa, jejum é outra, embora os efeitos podem ser parecidos, porque você tem uma redução da quantidade de calorias de modo geral, tá? Eu vou falar mais de restrição calórica no final, mais para o fim da aula. Mas, de novo, a gente vê aqui duas proteínas que são deacetiladas por sirtuína, FOXO e PGC1-alfa de novo. Se você tem camundongos em jejum, você tem uma redução da acilação dessas proteínas. Tá? Então, fica clara aqui nos níveis relativos de acilação. Quando você faz jejum, você tem uma redução da acilação em FOXO1 e em PGC1-alfa. Isso está mostrando para camundongos, funciona para outros tipos de célula também. Então, se você pega células de levedura e faz uma depressão de glicose, então reduz a quantidade de glicose do meio, que seria uma forma de você fazer restrição calórica em leveduras, você também tem um aumento da atividade de sirtuína, tá? Então, com menos glicose, você tem um aumento da atividade de sirtuína. E por que isso acontece? Porque você tem um aumento da relação NAD-NADH. Então, quanto mais NAD você tem, mais atividade de sirtuína você tem. Daí, quais são os papéis da sirtuína? O papel mais clássico da sirtuína é longevidade. Quanto mais atividade de sirtuína você tem, mais tempo você vive, ou aquele modelo vive, tá? Então, isso funciona para vários modelos. Funciona para mosca, tá? Então, se você tem uma mosca que super expressa sirtuína 2, ela vive mais tempo do que a mosca controle. Funciona para levedura, tá? Então, as leveduras, se você ativa a sirtuína, as leveduras vivem mais tempo do que as controles. E funciona para camundongo também. Então, se você faz restrição calórica no camundongo, tem uma ativação de sirtuína, os camundongos vivem mais tempo, tá? E se você retira sirtuína, então camundongos nocaute para sirtuína, você tem um camundongo vivendo menos tempo, tá? Então, tem uma relação direta entre longevidade e quantidade de sirtuína ativa naquele modelo. Qual é o papel principal da sirtuína, então? Vocês têm um papel principal é na regulação do metabolismo mitocondrial, tá? Então, se você tem um modelo nocaute para sirtuína e não tem sirtuína, a gente vê claramente uma redução no consumo de oxigênio, tá? Então, aqui a barrinha preta é o camundongo nocaute para sirtuína, tá? Aqui o camundongo controle, vocês veem que você tem uma redução significativa no consumo de oxigênio e uma redução na atividade mitocondrial. Então aqui eu estou medindo aqui a força protomotriz, tá? Gerada pela mitocôndria, dependendo do consumo de oxigênio, mas a linha preta é sempre mais baixa que a linha cinza. Então, como no nocaute ele consegue gerar, tem menos atividade mitocondrial, pelo menos menos força mitocondrial do que o camundongo controle. E o que acontece então se eu tento modular os níveis de sirtuína, tá? Metabolicamente no camundongo? Se eu faço, a primeira coisa que tentaram fazer então foi você aumentar um pouquinho a atividade de sirtuína, tá? É uma super expressão, né, não tão super assim, por assim dizer. Então você tem um aumento significativo, mas não exacerbado da atividade de sirtuína, tá? Que é a barrinha, que são os quadradinhos brancos aqui, tá? No primeiro momento, nada de muito emocionante acontece, tá? Então você não tem, se você mede a glicemia do camundongo, teste de tolerância à glicose, você não vê diferença em relação ao controle, tá? Se você faz um teste de tolerância à insulina, você também não vê diferença, então o homeostase de glicose não muda muito. Se você mede o consumo de oxigênio, parece até que o camundongo com mais sirtuína tem um consumo de oxigênio menor do que o camundongo controle, tá? Ele parece consumir menos oxigênio, que é estranho. Tá? Então você não tem uma mudança da quantidade de oxigênio consumida.
E se você mede a atividade do camundongo, o camundongo nocaute para sirtuina tem até uma atividade menor do que o camundongo controle. Ele parece ter uma atividade locomotora menor. Ele anda menos pela caixa. O peso não é diferente, tá? Então você não tem um peso diferente do camundongo, embora ele coma menos, tá? Então ele está comendo menos, mas ainda assim mantém o mesmo peso. E a temperatura do camundongo, tanto alimentado quanto jejum, um pouquinho menor, o que faz sentido, que também não faz muito sentido, porque você teria teoricamente uma atividade mitocondrial maior, tá? Então nada muito emocionante acontece. A magia acontece quando você estressa metabolicamente esses camundongos, tá? Então, se você pega o camundongo, que uma atividade um pouco maior de sirtuína, mas que tem um desafio metabólico, ele se sai melhor. Tá? Então, se você pega camundongos, conforme ele vai envelhecendo, você não vê muita diferença, mas se você dá uma dieta rica em gordura para esse camundongo, aí você vê. Tá? Então, o camundongo controle, como uma dieta rica em gordura, ele aumenta a glicemia de jejum, e a glicemia de jejum do camundongo superexpressa sirtuína é menor. Tá? Então ele tem resistência a ter diabetes induzido por uma dieta rica em gordura. Tá? Se você faz uma dupla modificação genética, tá? Então se você superexpressa sirtuína em um camundongo geneticamente obeso, tá? Então esse modelo DBDB é um camundongo que tem problemas no receptor de leptina, então ele é obeso, e diabético, então ele tem uma glicemia de jejum muito maior do que o camundongo idoso, ou até mesmo alimentado com uma dieta rica em gordura, mas o camundongo que superexpressa sirtuína mantém a glicemia dele baixa. Tá? Isso não parece fazer diferença na quantidade de gordura. Tá? A quantidade de gordura parece ser igual. Mas o camundongo fica resistente e fica mais sensível à glicose, e ele depende de menos insulina para fazer isso. Então, embora a glicemia dele esteja mais baixa, ainda assim a insulinemia dele também é mais baixa. Tá? Então ele tá resistente, ele está protegido contra uma indução de diabetes causado ou por ausência de leptina, sinalização de leptina, ou por uma dieta rica em gordura. Então, o camundongo, você superexpressa a leptina, o camundongo fica protegido contra a diabetes. Tá, então a gente pode ver que se você dá uma dieta rica em gordura para o camundongo, ele fica mais sensível, mais tolerante à glicose, tá? Mais tolerante à glicose. Mas isso não causa uma diferença no peso, na verdade, se causa contrário, tá? Então, se você olha o camundongo alimentado com uma dieta rica em gordura, o peso dele é igual, e nos camundongos geneticamente obesos, o camundongo superexpressa leptina é até um pouquinho mais gordinho do que o controle, tá? Mas ainda assim, ele está protegido contra o diabetes, o que é um resultado interessante. Se você ativa farmacologicamente as sirtuínas, tá? Então um composto que aumenta a atividade da sirtuína, você tem uma proteção contra a esteatose hepática, então o fígado fica mais saudável. Se você dá uma dieta rica em gordura para o camundongo, dá para ver claramente que o fígado está aumentado, cheio de gordura, várias gotículas de gordura no fígado. Mas se você trata farmacologicamente e ativa a sirtuína, você protege o fígado contra a esteatose. Tá? Então, se você mede aqui um parâmetro de esteatose, o camundongo tratado com composto, ele tem uma esteatose menor, tá? Um grau de esteatose menor do que o que é alimentado com uma dieta rica em gordura apenas. E as enzimas transaminases hepáticas presentes no plasma também estão reduzidas, o que indica um menor dano hepático nesses camundongos. Então, o camundongo está protegido contra o dano hepático e contra esteatose hepática quando você consegue ativar a sirtuína, mesmo que farmacologicamente. Por outro lado, se você faz um nocaute de sirtuína nesse camundongo, o camundongo tem o efeito contrário, tá? Ele fica metabolicamente muito pior, tá? Então, se você tem um camundongo nocaute para sirtuína 3 aqui, tá? Olha o peso do camundongo. O camundongo engorda, ele fica mais gordo do que o camundongo controle. O consumo de oxigênio é reduzido, tanto no ciclo claro quanto no escuro. Então você tem uma redução do consumo de oxigênio e de liberação de CO2. Então o camundongo tem uma atividade metabólica menor. Explica parcialmente por que ele engorda. E aí você vê que o camundongo faz um teste de tolerância à glicose. Ele responde pior, tá? Então ele demora mais para baixar a glicemia, mostrando que ele está diabético. Embora você não tenha lá uma grande diferença na tolerância, na resistência à insulina, tá? Pelo menos a princípio quando você dá uma dieta rica em gordura.
Se você não estressa esse camundongo, tá? Dá uma dieta normal para ele, assim, mesmo com a dieta normal, o suficiente para o camundongo ficar doente, tá? Então, o camundongo é nocaute, tá diabético, então tem uma tolerância à glicose menor e uma resistência à insulina maior, tá? Mesmo na dieta normal, você dá insulina para o camundongo, ele não responde direito. Então, você não precisa nem estressar metabolicamente esse camundongo. Numa dieta normal, o camundongo sozinho, ele já fica metabolicamente doente se ele não tem sirtuína. E por que isso acontece? Você olha uma dieta rica em gordura, o fígado do camundongo controle, ele já está bastante gordo, mas ele consegue ficar muito mais gordo, o fígado fica muito mais gordo se você tem um camundongo nocaute para sirtuína. Tá? Então aqui a quantidade de triglicerídeos no fígado é muito maior, tá? A quantidade de colesterol também é maior. Por outro lado, então, se você superexpressa a sirtuína, então você tem uma redução na quantidade de triglicerídeos, um efeito contrário. Se você mede esteatose, a esteatose é muito mais alta. Então, como no nocaute para sirtuína, claramente tem um nível de esteatose muito maior, tá? A inflamação também é muito mais alta nesse fígado. E você consegue ver aqui, então, em relação à inflamação, se você olha os níveis de citocina pró-inflamatórias, todas elas estão elevadas no camundongo nocaute para sirtuína, mostrando que o fígado está totalmente inflamado. Isso vai ter um efeito sobre o diabetes, como vocês viram. E se vocês olham a lipidemia do camundongo, no plasma você tem muito mais triglicerídeo, muito mais colesterol e muito mais LDL e VLDL. Tá? Então o camundongo está dislipidêmico também. Então um claro sinal de síndrome metabólica. Diabético, esteatótico e dislipidêmico. Então esse trabalho aqui eles fizeram, eu mostrei só os dados para o camundongo nocaute, mas eles também mostram isso com o camundongo rico em gordura, isso também acontece, e com dados de humanos que têm mutações de sirtuína, eles veem os efeitos similares, tá? Então na falta de sirtuína, você tem uma redução da taxa metabólica, uma redução da oxidação de ácidos graxos, tá? E isso leva então a um aumento da obesidade. A redução da oxidação de ácidos graxos leva a um aumento da atividade de esteroil-CoA desaturado. Falei na primeira semana disso para vocês. Isso leva a um aumento da resistência à insulina, aumento da inflamação e aumento da esteatose hepática. Então, isso tudo aqui você tem um quadro de síndrome metabólica. Mostrando, então, como eu falei, isso está usado para humanos também. Então, mutações de sirtuína que diminuem a atividade de sirtuína 3 levam a ter uma tendência a um quadro de síndrome metabólica. Então, como eu falei para vocês, as sirtuínas agem como sensores de NAD. Tá? Então, cada sirtuína tem um km para NAD diferente. Então, dependendo da concentração de NAD, você vai ter uma atividade diferente de sirtuína. Então, sirtuína 4, sirtuína 6, por exemplo, tem uma afinidade super alta para NAD, precisam de uma concentração baixa de NAD para ter uma atividade máxima. Outros, como sirtuína 3, sirtuína 5, precisam de uma quantidade maior de NAD para você ter atividade. Tá? E outras enzimas também consomem NAD, que é o assunto do próximo vídeo. Eu vou falar então de PARP e de CD38, que são outras enzimas que consomem NAD e vão ter efeitos diretamente contrários ao que a gente vê nas sirtuínas. Então, no próximo vídeo eu vou falar dessas enzimas para vocês.